Vais à igreja? Costumas ir à igreja? Não, mas o meu irmão vai. O meu irmão vai. Bom, nós temos aqui... O que é que vocês acham desta legião das almas pequenas do coração misericordioso de Jesus? Vocês eram capazes de frequentar uma igreja destas? Não. Não. E uma Assembleia de Deus Pentecostal de Sacavém? E se fosse uma nova seita religiosa, um novo culto chamado Os Filhos da Nação de Deus? Depende. Depende do consistência. Não, se eu fosse o pastor e se o irmão Luís aqui de telemóvel fosse também pastor deste culto, vocês frequentavam ou não frequentavam? Depende. O que é que ele depende? O que é que vocês sentem? Se fosse daqueles que 10% do ordenado e Vocês não davam? Não, é óbvio não. E como é que é suposto nós viver? Então, não façam isso. Trabalhar. Se nós fizermos uns milagres, termos umas graças divinas, estamos a trabalhar. Depende dos milagres e das graças divinas. Se vocês precisarem. Quem é que ia? Quem é que ia? Eu não ia. Ela não ia. Pronto, ok, obrigadíssimo então. Muito boa noite. À beira quase do final do milénio, parece que todos temos cada vez mais necessidade de acreditar em algo ou alguma coisa. O que é certo, não sabemos se há conta disso, que existem inscritas no Ministério da Justiça cerca de 399 associações ou cultos religiosos. Numa verdadeira demonstração ecuménica, esta noite temos vários convidados aqui nos Filhos da Nação para discutir isso, a liberdade religiosa, os seus excessos, as suas limitações, enfim. Vamos aqui tentar perceber o que é que leva as pessoas a acreditar desta forma em alguma coisa. Passo a apresentar os meus convidados: José Luís Garcia, um dos nossos presidentes, sociólogo; depois José Bragança de Miranda, professor universitário; depois Narana Coiceró, que está aqui também como professor universitário, mas eu lembro-me sempre, ex-deputado, enfim, por aí fora. Depois temos Felícia Cabrita, jornalista. Depois temos então os especialistas da matéria que estão aqui esta noite para dar o seu contributo para esta reflexão. Tenho o pastor Turcato Lopes, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Tenho também o padre Carreira das Neves, da Igreja Católica Apostólica Romana. E, finalmente, o presbítero Reis Gonçalves, da Igreja Apostólica Episcopal Portuguesa. Estão apresentados os convidados, nós resolvemos a essas 399 associações ou confissões acrescentar mais uma. E criámos mais um culto religioso, chama-se Os Filhos da Nação de Deus. Sabe quantas religiões há no planeta? Não, não sabe? Há 1000 e tal religiões. Sabe quem é os grandes fabricadores das religiões? Não faço a mínima ideia. Não faz. Olha o Brasil e olha toda a América. São os grandes fabricadores das religiões. Jeová. Qual é a outra? Reino de Deus. Reino de Deus. Maná. Acha que qualquer pessoa pode formar uma igreja? Não. Pelo que a gente está a ver, parece que sim. Acha que este senhor que está aqui é capaz de formar uma igreja? Acho que não. Porquê? Não tem ar de padre, em princípio. Bom, já deu para perceber. A religião é um tema que toca bem fundo no coração das pessoas, fazendo-as por vezes aderir a cultos de características muito duvidosas. Posso-lhes fazer duas perguntas? A primeira, podes ir embora, está bem? Vir para lá. Não é preciso agarrar na mão. Está bem, mas a primeira pode ir embora. Eu dou-lhe uma ordem, vai-se embora, está bem? Ok, este senhor está, portanto, a dar ordens aos Filhos da Nação. Calculamos que seja um crente fervoroso, Deus abençoe a do reino de vocês Deus. todos. Usam violência na vossa religião? Muita contra Satanás. Contra Satanás. Portanto, o senhor é o senhor violento. Contra Está Satanás. possesso por demónios? Contra Satanás.
Vocês são os mesmos filhos de Deus que um dia me vêm abraçar. Assim Não, como eu vos até abraço a o vocês. abraço aqui. Mas o que eu lhe queria perguntar, e agora era a sério, era saber o que é que esta região, calculo que seja crente da Igreja Universal, Bem, em primeiro não é religião. é o quê? Em primeiro é uma igreja de Deus. E o que é que esta igreja lhe dá a si que as outras não lhe dão? Ora bem, a mim dão-me aquilo que eu mais necessito, é o crescimento espiritual. Será que o negócio das seitas religiosas tem potencialidades? Crentes estão ao Deus dará. Resta-nos, pois, proceder ao registro da nossa associação. Então, pá, isto é hora. Luís, desculpa, mas é que... Por cima com este frio. Tens razão, eu estive a conversar com algumas pessoas na rua e já tenho o nome ideal para a nossa seita. Ok. Filhos da Nação de Deus. Bom, Lisboa, a nossa sede fica em Lisboa e eu penso, Luís, que estamos finalmente em condições de entregar o processo no Registro Nacional de Pessoas Coletivas. Agora só falta fazer a escritura no cartório e entregar todo o processo no Ministério da Justiça. É fácil, é barato e... Olá, muito bom dia. Bom dia. Posso conceder-nos só um minutinho? Queríamos falar consigo só um bocadinho, por favor. Sobre Deus, religião. Não, só um minuto, conceda-nos só um segundo, só um segundinho. Vá É para a tua vida, lá. só um segundinho. Não é capaz de mostrar a brancura da sua alma ao país? Não, a sua convicção, a sua fé. Nós temos Homem, para lhe não dizer seja... duas palavrinhas muito breves. Muito obrigado. E aqui estamos nós, na região da Grande Lisboa, a tentar converter as donas de casa à religião dos Filhos da Nação de Deus. A receptividade não foi grande, mas os Filhos da Nação de Deus são incansáveis. São Tomé guia as nossas almas e... Pois é, Duarte, e as nossas almas estão bem guiadas, estas pessoas é que, pelos vistos... Nem por um micro-ondas são capazes de trocar a sua Nem por um micro-ondas religião. trocam de religião. Nem por um ar-condicionado num carro. Valha-nos São Tomé, Duarte. Valha-nos São Tomé. E com esta vivas. Conhece alguma igreja católica? Troca a sua igreja pela nossa? Não. Tem coragem de trocar a sua igreja pela nossa? Não. E tem coragem de mostrar Pode ao ganhar país um a brancura da sua alma? Tenho. Trocar a sua igreja pela nossa pode ganhar um brinde que vai até um carro com ar-condicionado. Pode ganhar um micro-ondas com grill, uma varinha mágica ou os cânticos do Padre Não. Zezinho. Não muda por nada? São Tomé complementa os ensinamentos da Igreja Católica, dando-lhe um aprofundamento da vida prática. Ver para crer, pagar para ver. Portanto, o seu micro-ondas ou o seu grill é seu só preenchendo esta ficha de conversão. Minha religião é só uma. Não a troco por nada. Dos Filhos da Nação de Deus. Não é capaz de trocar. Não. Bom, esta senhora Bem, prefere a religião católica porque... Brando mais brando não há. As pessoas na rua garantem-nos que querem milagres, que querem graças divinas. E nós somos uns simples amadores, não temos experiência suficiente para lhes dar o que precisam. E então colocámos um anúncio no jornal, em jornais de grande expansão. Reza assim o anúncio. Igreja em implantação em Portugal procura pastor experiente e gentes de fé, remuneração elevada e ganhos espirituais. As respostas foram muitas, Luís. Paulo, isto é sensacional. Temos algumas frases fantásticas. Conta-nos. Olha só. Sinto-me bem porque também estou a ser sincera para o senhor, porque não ando lá pelos homens, ando lá mesmo pela palavra de Deus. É claro que aprendem bem, todas as pessoas a viver bem e não há bastante. Porque Jesus Cristo disse, eu dei uma palavra só, que é importante. Eu vim para ter a vida. E tenho bem a abundância. Eu não disse para nós termos vida miserável. Não está provado que dá uma generosidade virada. Agora, se isto é uma missão. As dádidas é uma base fundamental e libertadora para todas as mulheres, tanto pobres como os abastados. Os abastados estão nas ordens de Deus. E muitos estão interessados com a sua generosidade em participar. Não tenho qualquer dúvida que dará, com certeza, um líder capaz de... Desculpe, eu não vou dar um líder, sou líder não por aqui eu sou bom, não porque eu sou aquilo que eu sei mais, porque Deus achou que em mim existe alguma coisa de especial. Já expulsou os maus. Já? Oh, isto, digamos assim, é coisa mais banal.
como acontecia a expulsão de demónios. O que quer dizer? A gente administra as receitas e vende os próprios produtos também. Exato. O doente da igreja. Tem a sua consulta e compra os produtos da própria. É um produto curativa, cura. Exato. Eu tenho, é para cá para casa, 2 ou 3 embalagens ainda. Crime, doença, solidão. Nos dias que correm, parece não haver lugar para a esperança. Será que ainda há saída? Sim, há uma boa nova que você tem de descobrir. O reino dos céus já chegou. Em Beja, vamos todos ouvir os segredos de São Tomé. Neste domingo, no Hotel Mélios, às 15 horas. A palavra do Senhor vai mudar a sua vida para sempre. E desta vez a nação, para além de valente, é também imortal. E com este vendaval, sinal inequívoco da aprovação dos deuses, os filhos da nação vieram a Beja perguntar à população o que é que acham desta nova igreja dos filhos da nação de Deus. Vamos saber. Não acredito minimamente nisso. Em religião, em Fátima, em padres, em Papa, não acredito. Se houver um Deus, está de férias há imenso tempo. Exatamente, é isso. Ok. Está de férias ou então não tem força nenhuma. Não tem força, isto é um Deus muito bom, mas não tem força. É um Deus em part-time, portanto. Talvez isso. Pois é, e a palavra de Deus também mudou as nossas vidas. Nós também somos filhos desta nação, também somos os tamagotchis dele. Chegou a hora H, está tudo pronto, os fiéis já estão dentro da sala. É dia do Senhor, é dia da nação de Deus. Os pastores acabam de estudar a lição e vão agora entrar lá para dentro e nós vamos atrás deles. Senhoras e meus senhores, caros irmãos, obrigado por terem aceito este apelo e terem vindo aqui compartilhar alguns minutos connosco, reflexão, ideias que vamos trocar sobre São Tomé. Há muita gente, de certeza, que já vos pregou a palavra do Senhor e muitos que só lhes querem é pedir dinheiro. Não, não é nada que se passa connosco, nada disso acaba, como sabem, de funcionar, nem nada lhe traz a paz que vocês procuram, nada parece capaz de vos dar a palavra do Senhor. Nós, os filhos da nação de Deus, não nos vamos fazer promessas vãs. O reino dos céus está perdido, é certo, mas está perdido por nossa causa. Somos nós, e apenas nós, que temos as chaves de conseguir atingir esse reino dos céus. Só o conseguimos atingir se dermos as respostas certas e se está a nossa mão de semear. Normalmente, aqueles que dizem que o paraíso está aqui em Mineiros, também vos dizem: você está só, continue só, porque vai ter um paraíso no futuro. Você está desempregado, continue desempregado, não proteste, porque o paraíso vai continuar a estar no futuro. Vai ter que ter fé, vai ter que esperar, porque o paraíso está no futuro. Nós pensamos de uma forma diferente. O Evangelho de São Tomé diz claramente que é necessário pensar que o paraíso está à nossa mão, que é possível atingi-lo e que tudo depende de nós e apenas de nós. Nas palavras de São Tomé, ele diz que Jesus disse que aqueles que procuram não devem deixar de procurar até que encontrem. Quando encontrarem, vão sentir-se perturbados. E quando estiverem perturbados, vão maravilhar-se e então vão reinar sobre tudo. Acredita em milagres? Não há milagres. Graças Milagres divinas. de quem? Qual graças divinas? Não acredito em nada Não, o disso. meu patrão que me paga todos os meses, o resto é tudo cantigas, o resto é tudo tretas. Pronto, muito obrigado. Nada. O resto é tudo tretas. Ora então, a nossa primeira proposta de hoje, eu passo já aqui a fazer umas perguntas ao presbítero Reis Gonçalves, que é dos presentes aquele que pertence a uma confissão que está há menos tempo instalada em Portugal, há 10 anos. 10 anos, efetivamente. Tirando as devidas distâncias, como é que foi a instalação da sua confissão em Portugal? Tranquila? Não muito tranquila. Na realidade tivemos problemas. Porquê? Porque a implantação, portanto, a nossa igreja é preciso que diga-se que é uma igreja católica. Muitas pessoas pensam que a única igreja católica que existe é a igreja católica romana, não conhecem talvez a história da igreja, e isso leva-nos a pensar a tradição do nossa cultura, que leva-nos a pensar, a acreditar numa única, digamos, religião católica, é única. O senhor já especificou, é um dos braços dessa igreja-mãe. Desta igreja-mãe, Dessa igreja-mãe. Portanto, quando dizia que teve dificuldades, que tipo de dificuldades é que portanto, teve? porque nós viemos, tanto a igreja vem através do nosso bispo, que, sendo velho católico, rapidamente, digamos, houve, conflitos
na medida em que a Igreja, alguns elementos da Igreja Católica Romana afirmavam que tanto que ele não seria um bispo válido, não seria um padre válido, e isso trouxe, enfim, alguns problemas. Dizia-me há pouco, quando conversámos, antes de começarmos aqui a nossa emissão, que é uma igreja carismática. Exatamente. O que é que isso significa? Uma igreja carismática é uma igreja que, na sua essência, na sua prática, na sua doutrina, digamos, na sua fé, acredita, baseia-se no Espírito Santo, na presença do Espírito Santo, na ação do Espírito de Deus no ser humano. Significa claro, isso que essa ação pode ser... Todas as igrejas acreditam no Espírito Santo, a Igreja Católica, as igrejas católicas, as igrejas cristãs aceitam o Espírito Santo, Deus, Trino. Estamos aqui a rodear uma coisa que me parece que se calhar que as pessoas estão em casa a perguntar. Explicar um pouco, digamos, o que é o carismático. É alguém que pensa, que aceita, que tem fé que Deus atua através do Espírito Santo, que pode receber o batismo do Espírito Santo. No fundo, estamos a caminhar um pouco até às igrejas primitivas. Está a dizer que a sua igreja, por exemplo, na sua igreja podem acontecer milagres? Já aconteceram milagres na sua igreja? Taxativamente, sim Taxativamente, ou não? Pois, essas perguntas, isso parece quase o tribunal de... Não, por amor de Deus, estamos a tentar aprender. Estamos a tentar aprender. Não conheço, estou a perguntar. Eu tenho casos, pessoas que nos apareceram pedindo ajuda, pedindo oração, com relatórios médicos, com radiografias tiradas de relatórios médicos que dizem que têm tumores, têm problemas, e que nos vêm pedir oração. E nós não fazemos nada. Deus pode fazer tudo. Nós oramos pelas pessoas e mais tarde as pessoas vêm-nos dizer, olha, fui ao médico, fiz novos exames e aquelas manchas, aqueles efeitos desapareceram. Para si é milagre ou não é milagre? Isto é um milagre na medida em que representa a ação de Deus na vida das pessoas. Aqui, esta primeira abordagem aqui à Igreja Apostólica Episcopal Portuguesa leva-nos à questão de hoje, não é? À confusão, e é assim, existe liberdade religiosa em Portugal, e ainda bem que assim é. Todos de acordo. Tem que haver numa democracia. Tem que haver numa democracia. Agora, até certo ponto. Até certo ponto? Até certo ponto. Como é que... Eu penso que na prática essa liberdade não é tão liberdade. Não é a democracia da religião única. Não é essa a ideia. Eu deixo-me explicar. É que, por exemplo, nós tivemos, um dos problemas que nós tivemos quando quisemos registar a nossa igreja... Foi assim como que os meus colegas fizeram ou não? Fomos ao notário também. Tiveram que levar assinaturas? Como é que foi? Assinaturas de pessoas, enfim, é como... Portanto, não fomos, no fundo, as igrejas, todas estas igrejas são associações. Não são igrejas, são associações. Só uma igreja em Portugal. Só uma igreja, tecnicamente só uma igreja. Juridicamente, penso, não sei se estou a dizer bem. Mas, por exemplo, nós pretendíamos pôr o nome de Igreja Católica, Velho-Católica de Portugal, enfim, das três hipóteses que nos davam, queríamos utilizar o nome católico, somos velho-católicos. Foi-nos perentoriamente impedido. De fazer isso. E considera isso um ato de perseguição? Não. Ou de falta de tolerância? Eu não queria chamar de perseguição. Não, vamos chamar as coisas pelos nomes. É isso que este programa... Foi no registro das entidades. Provavelmente. Disseram-nos mesmo que foram pedir opinião ao patriarcado e que a opinião do patriarcado que não seria muito conveniente e tal. O patriarcado, ficámos com a igreja cristã carismática. É verdade, a igreja tem hegemonia de algumas palavras relacionadas com a fé. A Igreja teve hegemonia durante séculos. Sim. Neste nosso país, neste nosso Portugal, como teve em Espanha, em França, Itália, um pouco por esse mundo fora. Desde o Concílio Vaticano II, que foi aprovada, de facto, a liberdade religiosa, portanto, dentro da Igreja Católica, a Igreja hoje não tem hegemonia, em parte absolutamente nenhuma. Há liberdade religiosa, há democracia, há direitos humanos e, portanto, nós não temos absolutamente, da parte da Igreja Católica, nada a ver... E convivem tranquilamente com, por exemplo... Absolutamente, desde o momento que as pessoas estejam dispostas a dialogar acerca de assuntos religiosos, de Bíblia, seja do que for, absolutamente. Não temos absolutamente, diremos, parte e pri, em parte alguma... Como é que reage à palavra seita? Como é que? Reage à palavra seita. Eu não gosto de empregar a palavra seita. Eu emprego novos movimentos religiosos. Isso é bonito. É verdade. Eu tenho estudado muito este problema dos novos movimentos religiosos. O que é um novo movimento religioso? São aqueles movimentos que apareceram a partir, sobretudo, do século passado, do século XVIII. Aliás, seria contraditório se assim não fosse, porque a Igreja Católica começa por ser, de facto, uma seita, não é? Não estaria muito de acordo. Não estaria de acordo se realmente formos à raiz da palavra seita, como ela aparece de facto já na Bíblia, no Novo Testamento. A palavra seita é vem lá no grego airesis, não significa heresia.
significa realmente um grupo, os fariseus eram um grupo, os saduceus eram um grupo, os nazoreus eram um grupo, depois os cristãos apareceram também como um grupo dentro do judaísmo. É um grupo. Não tinha muito boa reputação, de início pregavam nas sinagogas. Que de início pregavam nas sinagogas, iam ao templo. Portanto, uma facção do judaísmo. É uma facção, começa por ser uma facção. O Zé Bragança quer intervir? Bem, em termos da liberdade religiosa, eu acho que é claro e evidente que tudo o que significa intolerância é inaceitável. Mas eu acho que o problema dos novos movimentos religiosos, ou das seitas, como eu prefiro chamar, basicamente não tem a ver com essa questão jurídica de saber se têm direito ou não a terem um estatuto normativo qualquer no Estado democrático, mas basicamente é o fenómeno que parece que decorre, quanto a mim, justamente do momento que ali é afirmado de descrença ou de falta de esperança, mas basicamente eu diria que é um movimento ligado à enorme influência dos média na vida cultural. A culpa também é dos média. Não, oh, Nossa Senhora. Eu diria não, é verdade. Eu queria dizer isso aí. Queria só aceitar isto aqui a ideia. Eu diria que o fenómeno das seitas, em termos históricos, a modernidade arrumou a coisa muito bem. Há uma separação muito radical do ponto de vista jurídico entre o que é um Estado laico e o que são as crenças privadas. O que nós verificamos, que é isso que é perturbador, desde os anos 70, 80, é que realmente essas seitas que em princípio deveriam coabitarem pacificamente no domínio privado, que não é tão evidente assim, mas deveriam coabitar, têm tendências muito fortes para entrar no espaço de mediação ou público, ou seja, têm uma grande apetência, eu diria que têm uma grande apetência, só isto aqui, eu diria que têm grande apetência pelos médias. E usam-nos. E usam-nos muito e não têm uma enorme apetência. Portanto, eu acho que há qualquer ligação. Narana Coiceró agora e eu acho que o problema de liberdade religiosa tem que ser de uma maneira muito séria e cautelosa. Em primeiro lugar, no Estado laico, como aqui já foi dito, e numa democracia, é livre qualquer pessoa ter a religião. O Estado não pode ter uma religião como sua, como religião oficial, ou como religião do Estado. Como religião do Estado. A forma como coabitamos com a Igreja Católica Romana. Mas o que sucede, o que neste momento sucede, é que a Igreja Católica tem um estatuto especial em face de todos os outros movimentos religiosos ou religiões, como lhe queira chamar. Imagino que para as outras confissões é uma situação de desigualdade. E não parece, quando o Padre Carreiras Neves fala, por exemplo, que a Igreja também, depois do Concílio Vaticano II, quer a liberdade religiosa, etc., aquilo que o Estado quer fazer através do Estado da liberdade religiosa, muitas vezes a Igreja Católica não quer. Eu pergunto, a Igreja Católica aceitaria de bom grado dar todos os benefícios que hoje tem em face do Estado português que outras confissões religiosas tivessem? Por exemplo, não pagar o IVA, por exemplo, ter terrenos das câmaras para fazer as igrejas, os padres serem pagos quando estão nas escolas a ensinar, por exemplo, a ter tudo aquilo que vem da concordata. Eu vejo ali uma grande anuência daquela parte, mas que a resposta e eu vou mais um passo à frente. Aceitaria de bom grado que o Estado, em face, depois de fazer uma análise de que determinado movimento religioso é um movimento religioso, digamos, aceitável. Isso é que é muito complicado definir. Não. Narana Coiceró. Isto existe. Isso é que é uma coisa muito complicada. No anteprojeto de liberdade religiosa, uma das coisas, no anteprojeto de liberdade religiosa, em todos os países, como por exemplo na Espanha, há uma comissão que trabalha junto do Ministério da Justiça, e aqui também há de haver, quando entrar em vigor a lei da liberdade religiosa, há uma comissão que vê, efetivamente, se... Faz uma auscultação e uma avaliação... Uma avaliação se efetivamente merece ser considerado
com o estatuto religioso ou não. E como é que porque se não avalia? basta... Quais serão os Ah, critérios? Não, porque os nesta critérios? associação... Pesamos 5 mil águas, 10 mil fiéis... Sim, canonização. há canonização. Há critérios, é preciso dizer qual é a doutrina, é preciso dizer quais são as fundamentação fontes de teológica. é preciso Ainda dizer tenho quais esperança são... que os meus filhos da nação de Deus ainda vão lá. Quais são? Não, quais são? Quais são? Sr. Professor, não acha, por exemplo, que se o Estado... Já leram o anteprojeto Se o Estado de lei? interferir numa matéria dessas... Então está aí. Eu acho que o Estado é laico e deve ser laico até ao fim. Não acha que o Estado, ao interferir numa matéria dessas... Há duas maneiras. Não, é preciso ver que o Estado não pode fechar olhos à realidade. E não pode dar... Mas não qual pode realidade? Dar. Qual realidade? Pergunta o José Garcia. Qual a realidade? Qual realidade? A realidade é que existem novos movimentos religiosos. Existem movimentos religiosos. E esses novos movimentos religiosos podem ser a religião do futuro, como a Igreja Católica, por exemplo, não foi uma seita. Não, e por isso como é que o Estado pode avaliar se a IURD não vai ser a religião? É por isso mesmo que o Estado não pode dar benefício só a uma religião, ou tem que dar a todos, ou tem que dar a todos. Deixa-me só por aqui uma palavra, eu já faço ao Zé Luís, que é o seguinte, eu acho que é uma questão completamente diferente. Historicamente, sabermos a origem das religiões, espera aí, deixa-me só dizer isso. Não se trata da origem é muito das rápido. religiões. É muito É rápido. trata do... Não, deixa-me só dizer isto aqui. Já vai outra vez. Da ordem jurídica. Já vai pegar no seu projeto e no pré-projeto e no anteprojeto. Deixa-me só dizer uma questão que é muito simples. Eu acho que é uma questão de bom senso. Que é completamente diferente a historicidade que leva antes daquilo que nós podemos chamar a modernidade e, portanto, um certo tipo de racionalismo, um certo tipo de relação que levou a esse Estado de Direito que você fala e defende, e dizer que o processo que levou, por exemplo, ao surgimento do cristianismo há 2000 anos é a mesma coisa que, por exemplo, ou do calvinismo espera aí, deixa-me cá. É o mesmo que aquele que está neste momento a levar à proliferação das seitas, das religiões atuais. Ou seja, é completamente diferente, repare, é completamente diferente uma época como sucede no caso, neste momento, no século XX, quase a caminhar para o século XXI, onde surge uma infinidade de seitas, que são variações sobre alguns dogmas fundamentais das religiões do mundo, do momento em que se constituem as religiões. As pessoas confundem a constituição de uma religião do mundo com, depois, algumas variações menores que surgem nos anos 60 ou 70. Pode-se fechar os olhos à realidade. Qualquer coisa. É que há uma diferença. É que há uma diferença. Pode-se fechar os olhos a uma realidade. São as religiões dos senhores como as dos filhos da nação. Não é isso. Eu pergunto se pode. Zé Luís Garcia, vou ser aqui em questão hoje. Vou calá-lo. Vou calá-lo. Deixa-me acabar o meu projeto há de sair. Porque o meu pensamento foi truncado. Não, mas depois é normal entre muitas pessoas o pensamento ficar um pouco truncado. Foi muito truncado. O que eu acho é que não há nenhuma questão religiosa nova, digamos assim, de grande impacto, a partir da qual seja necessário legislar e uma intervenção do Estado. Não creio que exista uma grande questão religiosa que necessite de uma lei. O que eu acho que existe e que necessita de reflexão claramente e discussão, e por isso estamos aqui a discutir, é o surgimento de novos movimentos religiosos, incluindo no interior da própria Igreja Católica e muitos outros, enfim, grupos que proliferam. E isso leva a refletir, não é, sobre o próprio termo de seita, que eu realmente acho pouco preferível face aos novos movimentos religiosos. Zé Luís, peço desculpa, tenho aqui um convidado que ainda não falou, que é o pastor Turcato Lopes, que é da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que está em Portugal desde o início do século, praticamente, não é? Do século XX. Qual é a vossa experiência? Tem já imensos membros, 12 mil, não é? 12 mil membros. O que é que a sua Igreja oferece que a do presbítero, ainda não sei os nomes, presbítero Reis Gonçalves não oferece? Nesse mercado das almas, como é que é? Não me leva a mal a expressão mercado? Não levo nada a mal e gostei imenso de ouvir toda uma linguagem aqui muito erudita. Muito obrigada pelo erudito. Gente que está aqui a discutir uma coisa que não tem nada a ver comigo, nem com a minha fé, nem nada disso. Mas o que é que a sua igreja oferece que as outras não ofereçam? Bem, a minha igreja oferece, sem dúvida alguma, a explanação do Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas isso de alguma forma não fazem todas? Não estamos a falar... Mas o senhor perguntou-me o que é que a mim oferecia. Exatamente. Não tenho que responder pelas outras. Estou tem toda a respondendo à razão. senhora... Mas a pergunta é qual é a diferença da sua em relação às outras? A sua dá isso, portanto, oferece isso às almas que o procuram. Exatamente. Mas porquê é que degenerou ou se bifurcou para a sua Igreja Apostólica e Episcopal Portuguesa e não pertence, por exemplo, à Igreja
à Igreja Católica Pois Romana? não, tem nada a ver com a Igreja Católica Apostólica Romana. E penso que não era agora para aqui, em tão poucos minutos que nós temos para dizer o porquê. Julgo eu, talvez numa Brevissimamente, coisa mais alargada. Tem que perceber porque é que a sua... Há porque é que leva 12 dogmas mil à interpretação. Porque é que levam 12 mil pessoas a procurá-lo, a si e aos seus pastores, imagino eu, todos os fins de semana, ou mais do que uma vez por semana, para oferecer essa explanação, como Por exemplo, para dizer uma diferença, na verdade, em relação à Igreja Católica Apostólica Romana, a nossa base de fé é as Sagradas Escrituras, é a Bíblia. A Igreja Católica Romana não tem só a Bíblia, tem também a tradição e tem também o Papa, obviamente quando fala ex cátedra, nós não temos isso, não podemos estar ligados, nós estamos submissos ao Papa, só temos a Bíblia. A questão é o Papa. Bíblia, não é só o Papa, é também os dogmas da Igreja Católica Romana. A nossa regra de fé é a Bíblia, é a Sagrada Escritura. Temos Muito outra, bem. tem uma diferença. Já falámos aqui várias vezes de seitas e uma das... Sim, eu rejeito isso em relação a mim. Não é? Certo. Em relação às seitas e algumas dos Aliás, movimentos nunca ninguém religiosos... definiu o que é uma seita. Eu gostava de complicado, perguntar. é complicado, já percebemos que temos Temos diferenças para a palavra. Seita tem uma conotação claramente pejorativa. Pejorativa. Mas pode ter um entendimento não negativo. Pode ser um grupo que renova. Mas hoje tem uma conotação pejorativa. E quando fala em seita, Socialmente tem uma conotação negativa. Tem. Claramente. E quando está a utilizar a palavra seita, eu penso que se está já a tomar partido por um poder dominante, quer dizer, quando se utiliza, com certeza. Quer dizer, o que está é a marginalizar, não é? O surgimento de outros fenómenos religiosos. Vamos àquilo que interessa às pessoas que estão lá em casa e deem as minhas perguntas, eu peço desculpa. Só uma vez, é uma questão de timing. É evidentemente o timing de há 2000 anos, não é o timing de hoje. E, portanto, nós estamos a falar num caso do nosso país, onde é tudo, eu sou pela liberdade absoluta da crença, e logicamente, portanto, não há qualquer dúvida, não tem qualquer dúvida sobre isso. Não é essa a questão. Não é essa a questão. É que para mim é muito claro que aquilo que se chama hoje o fundamentalismo religioso, os eventos de seitas, tem uma data marcada. E essa data, não venham cá dizer que é o mesmo, não é possível dizer que é a mesma lógica que está por trás, por exemplo, da criação há 2000 anos das religiões. Voltando às suas próprias palavras, o timing era outro, as circunstâncias eram outras. Está errado. O que é certo, e voltando à questão que eu ia pôr, seita está particularmente conotado com dois movimentos religiosos que em Portugal se notabilizaram nos últimos tempos. E toda a gente neste momento está lá em casa a dizer IURD e Igreja Maná. Por razões que eu desconheço, mas foram convidados para estar aqui esta noite representantes da Igreja Maná e representantes da Igreja do Reino Universal de Deus. Infelizmente não quiseram estar, contudo eu gostaria de abrir à participação. Gostava muito que o pastor Tadeu, esse homem que é um comunicador nato, pudesse entrar em contacto connosco. É o 478-2678. Volto a repetir, pastor Tadeu ou alguém da Igreja Maná que pudesse falar connosco seria realmente, acho eu, profícuo para clarificarmos algumas das questões que tanto mais que vamos mostrar-vos dentro de instantes imagens da Igreja Maná. 478-2678. E o mesmo convite faço a alguém da IURD para se manifestar aqui, para entrar neste diálogo esta noite. Queremos, de facto, que o diálogo seja alargado e que, justamente, os dois movimentos religiosos que têm tido uma carga mais pejorativa na sociedade portuguesa tenham também a possibilidade de falar. Agora, gostava de vos mostrar algumas imagens dos verdadeiros profissionais da divulgação da Palavra de Deus. O que é que um homem dará em troca da sua vida eterna? Um bocadinho de fama, um bocadinho de dinheiro, um bocadinho de quê? O homem sábio é aquele que lhe endireita a sua vida e segue Jesus Cristo sem jamais ser humilhado. E o mais interessante é que ele começa então a viver a sério, a ser feliz como nunca foi, a ter sucesso como nunca teve, a ter saúde como nunca teve, alegria como nunca teve. Aleluia! Deus disse, rodeia 7 vezes a morada, rodeia 7 vezes o seu campo, a sua enfermidade, o seu problema. Você diz, mas como é que é isso? Oh, pastor, não tem lógica nenhuma. Eu sei que não tem lógica. Não refilo comigo, eu não vou refilar com Deus. Ele já cá está há mais tempo que eu, para que é que eu vou estar a inventar coisas? Mas eu não acho que assim deve ser, homem, não refilo. Ele é que fez o mundo assim, ele sabe mais que você e eu. Problema desaparece. Problema familiar desaparece. No nome de Jesus Cristo. Agora vamos todos gritar.
Santíssimo, eu sinto o poder majestoso de Deus aqui. A rasgar cadeias, moços e moças da droga, vícios terríveis, pessoas que andaram por caminhos do ocultismo. Estenda o seu braço para o céu agora mesmo. Estenda o seu braço para o céu agora mesmo. E eu grito agora no nome de Jesus Cristo: Satanás, liberta as tuas vítimas no nome de Jesus Cristo. Liberta as tuas vítimas no nome de Jesus Cristo. Liberta essas pessoas no nome de Jesus Cristo. O rabasiki xirabocoro, isha babassa que xabocoro, isha sabaharra bocou, o poder de Deus. O poder de Deus, no nome de Jesus Cristo, liberta essas tuas vítimas, Satanás. Muros de Jericó caiam por terra no nome de Jesus Cristo. Beijos e uma salva de palmas, aleluia! Louva a Deus. E Ele te ajudará. Cante mais uma vez para a gente ouvir bem. Quando estás sozinho, enfrente a muralha. Enfrente a muralha. Não sabes o que has de fazer. Você não sabe mais o que há de fazer. Louva a Deus. O seu filho só lhe dá problemas. E Ele te ajudará. Louva a Deus, meu irmão, todos os dias. Quando o inimigo te quer cercar e não sabes o que has de fazer, louva a Deus. Imagens de uma grande concentração de fiéis da Igreja Maná. Vimos ali, julgo eu, o que eles chamarão, o que esta Igreja chamará milagres. Acontecem-se os milagres também na sua Igreja? Presbítero? Pessoas caírem. Acontece na nossa igreja, acontece na Igreja Católica Romana, se nós formos a Fátima... Acontece? Nós fizemos aí, fomos a Fátima... Deus não mete que é diferente. Não estou a dizer que as pessoas caíram curadas. Cair de calor. À minha frente já caíram várias pessoas. Eu não disse que as pessoas estavam curadas. Mas isso não significa que sejam milagres. Eu também já aqui muitas vezes. Isso é... Todos nós temos uma carga forte de histerismo e o histerismo funciona em todos nós. Acho que naquele momento aquelas pessoas estão a viver qualquer coisa de muito intenso. A sua igreja também tem aquela animação, aquela alegria? Nós, como Igreja Carismática, temos cânticos de louvor muito bonitos, muito mexidos. Nós somos apologistas de que louvar a Deus louva-se com a voz, com o corpo, com a alma. Então temos cânticos lindíssimos. Na Bíblia está escrito que David lançava à volta do altar em louvor a Deus. Aquilo que o Padre Carreira das Neves falou é histerismo. É isto que estas pessoas estão a viver, na sua opinião? É histerismo? Na minha opinião... É uma catarse? Não, é uma catarse, é um histerismo coletivo e, sobretudo, determinado pela canção, pelo ambiente, pela psicologia das profundidades, por tudo aquilo que Psicologia das profundidades, Padre Carreira das Neves, o que é isso? É estudar o Carl Jung e lá está. Se você estudar o Carl Jung, você chega à conclusão. Eu quero que explique aos senhores telespectadores o que é a psicologia das profundidades. Tenho aqui um espião da RTP. É essa que faz cair as pessoas. Se calhar é alguém que sabe das profundidades. A psicologia das profundidades consiste realmente em nós deixarmos de atuar com a nossa consciência, mas o nosso inconsciente. O nosso inconsciente atuando, e tem uma força tremenda, é uma bomba atómica, um inconsciente coletivo, sobretudo, portanto, nestas dimensões, diríamos, litúrgicas. Portanto, é muito fácil, realmente o inconsciente atira-nos para o chão com uma facilidade enorme. Não tem problema absolutamente. Eu acho que é... Agora aí... Uma coisa é a ciência, é a psicologia das profundidades, é o inconsciente coletivo, outra coisa é o racional. O inconsciente coletivo está claramente inocente. Eu penso que esta questão que o Padre Carreira das Neves está a colocar é excelente para pensar justamente como é que a Igreja Católica Portuguesa pensa o problema da religiosidade, não é? Quer dizer, e eu acho que é justamente da forma como a Igreja Católica pensa a questão da religiosidade hoje que abre campo, abre um espaço enorme, justamente ao surgimento de novos movimentos. Isso vamos falar na nossa segunda parte. Quer dizer, é que assim, desculpe eu interromper, mas é que eu tenho uma senhora da Igreja Maná que quer falar connosco. E estas experiências na primeira pessoa, alguém que provavelmente já assistiu e já vivenciou estas experiências, tem outro valor. Julgo que está em linha já comigo. Muito boa noite. Estou, boa noite. Boa noite. Minha senhora, como é que se chama? Maria Isabel. Maria Isabel, é da Igreja Maná? Sim, sim. É uma seguidora, é uma pessoa já na estrutura? Qual é o seu posicionamento? Sou uma pessoa que siga Jesus, que já esteve na igreja do irmão Torquato Lopes. E agora estou na Igreja Maná, porque, pronto... E porquê que saiu da igreja? Porquê que saiu da igreja do irmão Torquato Lopes? Porque eu precisava de libertação, de coisas na minha vida que não funcionavam e que, pronto, a minha fé não era suficiente. A fé
do pastor Tadeu, a fé dos irmãos que estavam a seguir na Igreja Maná, pronto, me ajudaram mais, e a fé é algo que se junta com a de Jesus e opera aquilo que ele mesmo diz que opera. Minha senhora, e a senhora há quanto tempo é que está a professar nesse Bem, desde os 16 anos que eu sigo a Jesus. Sim, mas na Igreja Maná Na Igreja Maná estou desde praticamente o início, desde há 12 anos. Há 12 anos. Sim, sim. E a senhora, diga uma coisa, também participa naqueles cultos, como vimos agora aqui, tive a oportunidade de ver na televisão. A senhora já assistiu a milagres na sua igreja? Vários. Vários. E acredita plenamente neles? Acredito plenamente em Jesus que os faz. Isso não é a mesma coisa. O que eu pergunto é, acredita nos milagres? Viu pessoas serem curadas? Eu já vivi esses milagres, já um braço me cresceu. Cresceu no braço, os meus filhos ficaram curados. Sim. Desculpe lá, minha senhora, mas isso é uma coisa que me está a dizer, para a ciência é complicado. Pois é, mas Deus é assim. Deus é assim. Ele é muito simples e é muito complicado. Ele é muito complicado para aqueles que são complicados, mas ele é simples para aqueles que são simples. Isabel, só quero fazer mais uma pergunta. A senhora participa daquela entrega do dízimo no final das cerimónias religiosas? Eu tenho o privilégio de fazer o que dizem Malaquias, que é dar a Deus o que é de Deus. E a senhora quanto é que dá? Quanto é que acha que Deus está à espera? Ele não está à espera de nada, ele não me obriga a nada, simplesmente. A maneira de eu me fazer render os 90%, é dar 10% daquilo que eu recebo. E a senhora dá religiosamente esse valor? Eu não dou religiosamente. Eu honro o meu Deus e o meu Senhor. Com dinheiro, minha senhora? Com dinheiro. E se puder ainda dou mais. Diga-me uma coisa, não acha que isso de honrar com dinheiro é assim uma espécie de transação comercial? Isso não a choca? Como é que honra quando os seus filhos fazem anos? Como é que eu honro quando os meus filhos não lhes dou dinheiro, dou-lhes um bom aniversário? Dá-lhe um brinquedo. Brinquedos, não é? Não, minha senhora, não é a mesma coisa. Estamos a falar, a senhora está a falar de uma relação com uma entidade divina. Não estamos a falar de uma relação filial ou maternal com os nossos filhos. Pronto, eu vou dizer o que Deus diz. Eu vou dizer o que Deus diz. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. A igreja é chamada a Casa do Tesouro. E a Casa do Tesouro significa dinheiro, significa o amontoar do valor monetário. Para significa que posso dar outras coisas, se eu não tiver dinheiro posso dar outras coisas. Como por exemplo, e a senhora sabe exatamente, há aqui o Narana Coiceral por a questão, a senhora sabe em que é aplicado o dinheiro que a senhora... Sei perfeitamente, sei que é para pagar a eletricidade, é para pagar aqueles que deixaram tudo para servir a Deus, a Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário, e eles estão lá, eu preciso sua coragem de estar aqui a falar comigo, eu preciso da sua coragem, a senhora está aqui a falar comigo, mas como é que a senhora sente quando vê, por exemplo, o pastor Jorge Tadeu a viajar num avião particular que a senhora provavelmente pagou nos 12 anos que está nessa igreja? Eu não sinto, porque eu não vou lá com ele. Pois não, eu tenho o privilégio de participar. A senhora participa em algo? Eu tenho o privilégio de participar como se fosse também, uma vez que ele vai para pregar o Evangelho. Porque eu vou lhe dizer o que ele está a fazer. Acha que ele não tem vantagens nenhumas pessoais? Eu vou lhe dizer o que ele está a fazer. Ele está a fazer o que Jesus mandou. Afinal, o que é a Igreja? A Igreja é aquilo que Jesus fez aqui na Terra. Ele disse que constituía a sua Igreja e ele constituiu a sua Igreja. E ele deu uma ordem à Igreja, uma comissão aos discípulos. Obrigada. Sra. Dona Isabel, já percebi que está entusiasmada. Está entusiasmada. Ide, e ele disse, ide. Ele não disse, fiquem paradinhos, ele disse, ide. Então ele vai, e nós ele vai de avião, vai. Sra. Isabel, agradeço-lhe muito. Tenho muita pena que a senhora seja a senhora a responder. Deixa-me acabar, eu quero dizer o que Jesus disse, porque senão não fica dito. Eu não estou a dizer aquilo que eu disse, eu estou a dizer aquilo que Jesus diz e que nós fazemos. Ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. E depois diz, em meu nome expulsarão os demónios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Está a ler os seus textos sagrados neste momento. Não, eu sei de cor. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Sra. Dona Isabel, muito obrigada pela sua coragem de ter vindo aqui defender a sua fé. Tenho pena, é que as pessoas da sua... Muito obrigada, Sra. Isabel. Agora vou ter que suspender a nossa comunicação porque há outras pessoas para entrar. Eu pedi à nossa redação agora que a Dona Isabel ficasse sem comunicação só através do monitor, disse. Quer dizer, hoje ninguém é lançado aos leões, portanto a pessoa pode falar à vontade, também não exageremos, não é uma coragem especial. Agora, não, eu acho que é uma coragem especial, ainda assim acho que é uma coragem especial. Sim, mas eu acho que pronto, há uma fé que tem que ser expressa. Mas eu só queria comentar uma coisa muito breve, com aquilo que o José Luís é muito importante, que é sobre essa questão do inconsciente coletivo.
Claramente o que eu sinto é que há quer dizer, conforme a sociedade se vai difundindo mais os procedimentos técnicos, as máquinas, etc., o que é que nós verificamos? É uma espécie de pensamento mágico. O que é a magia, verdadeiramente? A magia essa pergunta que vamos chegar. O que é a magia? Eu sei o que é a magia. Mas eu vou dar a resposta. Sabe o que é a magia? Não, fica a magia é tentar... A magia... Intervalo, os filhos da nação, já voltamos para continuar a debater a liberdade religiosa. Até já, Zé Bragança. Até já, Zé Bragança. Muito obrigada. Até já. Budistas em Fátima. Serão ou não tolerantes os crentes portugueses? Já a seguir. Isto não funciona, não tenho problema. Ora, então, cá estamos para a segunda parte dos Filhos da Nação. A conversa aqui continua à volta dos milagres. Não ocorreu nenhum durante este intervalo, se bem que há quem me garanta aqui que já viu muitos. Pastor Trocado, como é que é? Já viu muitos milagres mesmo? Vi milagres, sim. E acredito em milagres. Porque Deus faz milagres. E não posso ter outra coisa. O que chama milagre? O que é um milagre para si? Já viu pessoas, como eu lhe perguntava há minutos, que não andavam, levantarem-se e a andar? Vi. Tem a certeza que elas não andavam antes? Tenho a certeza, tenho que acreditar, absolutamente. Tem que acreditar. Sim, tenho que acreditar. Isto é uma expressão que acredito. Pronto, quer que diga assim, acredito mesmo. E o médico familiar dela, o que é que diz? E há milagres, como disse aqui o presbítero, com testemunhos médicos absolutos, que se confirmam. Nós temos uma revista mensal. Eu dei há bocado de informação, tem 54 anos de idade. Tem aqui. Nós temos contado na nossa revista muitos milagres com documentação médica. Mas porquê que a Igreja Apostólica Romana não considera isso? Não considera documentação médica. A Igreja Católica Romana não... A Igreja Católica Apostólica Romana tem movimentos carismáticos, como todas as igrejas hoje têm movimentos carismáticos. E nesses movimentos carismáticos, chamada renovação carismática ou renovamento carismático, acontecem os mesmos milagres. As pessoas caem da mesma maneira. As pessoas entram... Não caem da mesma maneira. Ali o pastor dizia-me, nós não fomos a mão na cabeça e ninguém cai para o chão. Também cai, pronto. As pessoas não temos a prática, vimos ali na igreja, não fazemos a prática. As pessoas entram em êxtase. Tenho visto muitas pessoas entrar em êxtase, tenho visto muitas pessoas a cair, tenho visto muitas dessas pessoas, diríamos, alguns milagres, que parecia que não andavam, mas puseram-se a andar, que tinham um reumático, não sei o quê, que não falavam já. É verdade. Nós temos que ver estas coisas todas relacionadas com o ser humano. Quem somos nós? Então, isso é mais complicado. O que é isso de corpo e de alma e de espírito? Como é que tudo isso funciona? A visão holística das coisas, da realidade da vida. Não há dúvida nenhuma que a psicologia tem uma influência tremenda sobre tudo aquilo que é humano. Ora bem, Carreira das Neves, não está a falar de fé, estamos a falar de psicologia. Não, estamos a falar de fé, não é psicologia. Não. Isto é importante. A Igreja Católica os médicos hoje dizem-nos que 80% das nossas doenças têm a ver com a psicologia. Têm a ver com o nosso mundo interior. Portanto, eu não vou dizer que realmente nesta... Acha que aquela senhora cresceu-lhe o braço? Não sei. A senhora pôs-se a acreditar... Cresceu o braço, nasceu-lhe um novo braço. Para já, acho que devemos ter todo o respeito por todas. Como é óbvio. Aliás, eu frisei bem que achei que... Pessoas, doutrinas são doutrinas, discutimos a doutrina, discutimos isto, pessoas são... Os braços imaginários são melhores que os reais. Realmente que um braço que lhe crescesse, muito bem, eu acredito, se porventura a medicina vier comprovar isso. Se vier a medicina, a ciência, mas comprovar... Mas assim como homem da Igreja Apostólica Romana não acredita. Não, se essa medicina com a ciência que eu tenho, não, mas para mim não é preciso, a ciência dizer. E com a minha fé, e com a fé que eu tenho, porque para mim não há fé, assim sem mais nem menos. A fé é um todo constitutivo com o ser humano, e como não é assim uma fé sem o ser humano, e não há ser humano também sem ciência, e portanto perante isso eu não vou acreditar que realmente àquela senhora lhe cresceram 2 centímetros ou 3 centímetros. Não, isto não acredito. Agora eu fiquei aqui com umas contas por ajustar com o Zé Bragança, que falava da magia. Pronto, peço desculpa de insistir no assunto, mas eu, para mim, li umas coisas e dava-me uma descrição de magia que me parece bastante adequada a esta situação. Magia. Já temos uma nova ideia. Qual era a definição? Era a seguinte, é quando se usa meios incorretos para atingir fins corretos. E o que eu sinto é que é evidente, se essas ladainhas todas puserem crescer braços, tudo bem, ou se andar à volta do mar fizer chover, também, tudo bem. Agora, a verdade toda, o que eu sinto que é preocupante hoje, é numa época de hiperracionalização, estar a difundir-se um espírito de magia que é completamente idolátrico. Quer dizer, não consigo perceber como é que se pode dizer que isto é uma questão psicológica. Se as pessoas são assim, mal de nós, estamos desgraçados.
Pronto, é só isso que quero Mas o que eu acho aqui... Se é isto condição humana, eu prefiro eximir-me desta condição. A religião... O Zé Luís Garcia tem que falar, Padre Carreira. Quer dizer, o que eu não consigo, enfim, entender no discurso do Padre Carreira das Neves é a tentativa de provar questões de crença através da ciência, não é? Exatamente. Uma coisa não temos. Mas esta questão é extremamente importante, porque isto mostra justamente todas as diferenças que existem entre a Igreja Católica hoje em dia e, portanto, os novos movimentos religiosos, ou pelo menos parte dos novos movimentos religiosos, e parte dos movimentos da religião. Ou seja, a Igreja Católica... Não é que haja milagres. Eu sei. Eu estava a querer pôr um bocado o problema... Eu sei. Só que os milagres cada vez são coisas mais O problema aqui é que a Igreja Católica... Há um conflito, claro, de racionalidades no nosso tempo. Evidentemente. E há um conflito também da forma como se vive a religiosidade. Certo. Isto é, há um conjunto de pessoas que vivem uma religiosidade de exaltação, de revelação, que é exatamente o tipo de religiosidade que hoje em dia a Igreja Católica não oferece. Em rigor, a religião católica não oferece sequer uma religiosidade razoavelmente, digamos assim, laica, quer dizer que vá ao encontro das pessoas, enfim, mais letradas e mais cultas. Também não oferece. Ou seja, na minha opinião, está num impasse. Está num só para acabar a ideia. A religião católica está num impasse tremendo entre esta religiosidade da exaltação e da revelação e, por outro lado, digamos assim, uma outra vivência com a transcendente por parte das pessoas mais cultas, mais letradas, que têm uma visão, de alguma forma, laica, digamos assim, do transcendente. E a Igreja Católica mantém-se neste interim. Eu acho que o problema da Igreja Católica e dos novos movimentos religiosos, isto parece o regimento da Assembleia, mas eu queria dizer uma coisa sobre isto. E não seitas, é precisamente, vem do discurso que o Sr. Padre Carreira das Neves acaba de fazer, que de facto não é um discurso de charlatão, não é? Portanto, é um discurso, eu diria que a razão não salva ninguém, a fé pode salvar o coletivo, a razão não salva ninguém. Não é só uma razão. O Padre Carreira das Neves... Há várias racionalidades. O discurso dos nossos amigos aqui não é um discurso irracional. Portanto, o discurso daquela telespectadora não é um discurso irracional. A ideia de dicotomizar, por um lado, a razão, por outro lado, o irracional, eu não creio. Mas foi a Igreja quando se humanizou... Seja uma boa forma de interpretar o que está a passar. A Igreja quando se humanizou, quando tentou acompanhar um progresso, perdeu-se, foi aí que se perdeu completamente. A Igreja tentou acompanhar os milagres. A Igreja na Idade Média fazia milagres. A Igreja fazia muito poucos. A Igreja na Idade Média fazia milagres, curava. Hoje, deixa-me só colocar uma questão muito rápida. O exemplo da Madre Teresa de Calcutá. Andaram todos, realmente é uma pessoa que teve uma atuação exemplar e portanto andou à procura dos sinais de milagre. E portanto, sabem como é que é? É preciso encontrar... Quem é que procura? A Igreja Católica. A Igreja Católica, para canonizá-la. Vai dar um bocado de trabalho. Porquê? Porque justamente o milagre tem a ver com uma definição que é algo que vai contra... Algo que vai contra, se quisermos, o movimento natural das coisas. Portanto, é algo que vai além disso. E o que eu queria dizer é qual é o grande milagre da Madre Teresa de Calcutá? É o milagre da liberdade, o empenhar-se, entregar-se aos outros. O que falta hoje é esse milagre. O milagre de começar coisas novas. Não é, eu não acredito que seja... Isso é um milagre, para mim é um milagre. Mas justamente para ajudar os outros. Que se pode falar de milagre hoje é o milagre da liberdade. Porque no meio de tanta manipulação, no meio de tanta afecção aquecida pelas máquinas televisivas e radiofónicas e outras, etc., é um milagre que alguém realmente toma uma posição solidária sobre o mundo que corre. Isto é que é o autêntico milagre. Agora, o milagre é o milagre da liberdade, não é o milagre religioso. E daqui para o Padre Carreira das Neves, que já falámos aqui, a Igreja Católica tem responsabilidades no distanciamento que algumas pessoas sentiram e que procuraram novos movimentos. E é assim que aparecem 12 mil almas ali para o pastor Trocato. Quantas almas para si? No país inteiro. No país inteiro, sim, claro. Também na casa das 10 mil pessoas. Das 10 mil pessoas também. A IURD tem não sei quantos, alguns milhares também. Portanto, há aqui uma contabilidade muito favorável à Igreja Católica. Como é que a Igreja Católica se deixa ultrapassar? Mas como é que perderam a capacidade de comunicar com estas pessoas? Não interessa, a Igreja Católica hoje em dia não interessa nada ter muitos ou ter poucos. Não interessa. A questão não é o número. Pelo menos para mim.
Pelo menos para mim. Portanto, me interessa ter um género. Não é o número. Interessa realmente ter pessoas conscientes, ter pessoas bem formadas, ter pessoas que realmente façam da sua vida um milagre, ter pessoas abertas ao Espírito de Deus, ao Espírito de Cristo, ao Espírito dos irmãos. Portanto, o amor, a solidariedade e por aí fora é o que interessa. Agora, há um aspecto doutrinal na Igreja. A Igreja Católica, em Portugal, a Igreja Católica Apostólica Romana, tem um peso histórico, tem uma cultura própria, e não há dúvida que Portugal nasceu. E tem uma moral por aí. dominante. E tem uma moral dominante na qual todos tem acabamos uma por moral afirmar. dominante. Eu não sei se tem uma moral dominante. Não Terá tem. uma moral dominante. A Igreja. Não tem, Zé Luís Garcia. Não acabamos todos por Não, estar. o que eu acho que a Igreja Católica tem de forte é justamente a fé moral e não a fé religiosa. Não, é? Não estou de acordo, bom, mas enfim, não, aliás, é o que diz o seu pronto. colega, o Padre Cerqueira Gonçalves, não é? É justamente isso. Tem uma, Finas- desculpe lá. Então, ou seja, tem uma forte fé, exatamente, fé moral e não uma fé religiosa. Fé moral e não uma fé Ou seja, religiosa. o que é Não que vamos esgrimir as palavras. Não vamos esgrimir as Não, palavras, quer dizer, andamos aqui à quer volta. dizer que a importância de Deus, a importância de Deus no cotidiano das pessoas não é o ponto forte da Igreja Católica. Enquanto que esse é o ponto forte se não é, dos deve novos ser. movimentos Se religiosos. não é, deve ser. Não, a Igreja Católica, não é? É aquilo que eu Opera- prego e aquilo que os meus colegas Desculpe. não sei o que é e tal, é isto. Não, a Igreja Católica opera mais ao nível do dever e da orientação para o dever. A Igreja Católica já nos últimos 200, 300 anos. Já foi isso. Oh, Padre Carreira da foi. Gema, já foi. Então, quando estão completamente dissociados daquilo que se passa na realidade, quando continuam... Da realidade. Da realidade. Da realidade. Houve agora, infelizmente, o grande realmente, enfim, a grande catástrofe nos Açores, e olha, a Igreja Católica, através da Caritas, imediatamente pede realmente Também para que outros todos... movimentos de solidariedade tiveram lá, Não digo o Padre. contrário, é só para dizer que não andamos fora da realidade. Da realidade dos grandes conflitos morais das pessoas, as Diga questões lá. relacionadas, por exemplo, com a contracepção. Por exemplo. Não anda fora. Não anda fora. Não, a Igreja Católica, ouça, a Igreja Católica em relação à doutrina... Já tenho ali os jovens a rir-se atrás de o mim. Papa João Paulo II dizer que defende o aborto. E não sei se aqueles... Não, eu não sei do aborto. Não sei do aborto. No televoto de si. Não, isso é um argumento demagógico. Da população portuguesa aceita a aparição de Fátima e 16% não aceita. Como é que, sendo SIC, estamos aqui na SIC e no televoto de SIC, 86% dos portugueses aceitam... Isto mostra ou não mostra que há um fundo residual cultural católico Absolutamente de acordo. extremamente grande na sociedade portuguesa. Isto pode-se fechar os E de um olhos. certo tipo de religiosidade que justamente não encontra eco na Igreja Católica a um certo nível. E este, para mim, parece-me um problema essencial. Olha que encontra. Eu acho que há memória. Hoje a Igreja Católica é multifacetada, necessariamente. Com certeza. Não é aquela Igreja Católica de há séculos, não sei o quê, em que realmente estava toda Senhor determinada. Padre, É quando ainda multifacetada. dizem que os homossexuais, por exemplo, são uma aberração da natureza, ou já que formularam essa frase triste. Nunca me ouvi dizer isso a mim. Não, eu estou a falar do dogma, estou a Por isso falar é que- do que vem lá do novo... Dogma não é. Não é do dogma, estou a falar da formulação, do catecismo. Eu diria... Vem lá sim. Vem lá sim. Olha que eu uma li, questão. eu li... Ou seja, Então já reformularam uma frase. a Igreja Há uma Católica... questão que perturba aqui que é a seguinte. O meu pai era católico, o meu avô, bisavô, trisavô, tetravô, e eu não E tu, gostava de Zé misturar... Bragança de Miranda, não o que é que misturar- és? Quer dizer, não gostava de misturar com esta confusão toda. Eu acho que quer dizer, isto é uma coisa que não tem sentido. Eu acho que se o meu tetravô fosse vivo e eu visse esta discussão, ficava completamente abismado. Não é? A questão... Estamos noutros tempos, com certeza, Estamos- pelo amor de Deus. Não, estamos noutros tempos. A religiosidade da O minha que mãe, do meu avô, do meu tetravô era diferente da É minha evidente, religião. o que se passa hoje, o que estamos aqui a discutir é completamente diferente. É evidente que, eu acho que o José Luís tem razão, a Igreja Católica, pelo próprio processo de modernização, teve que se laicizou-se e adaptou-se a uma ética muito universal. Eu peço É uma imensa questão. desculpa, Agora, a mas questão o que está aqui em milagre do causa já tempo foi... eu não consigo fazer, que sou uma pobre mortal e não tenho mais A tempo. Júlia está a levar a coisa para uma questão. A Júlia está a levar a Não, coisa eu para uma estou a questão. ir ao sabor das vossas questões. Não, estamos muito... Mas não ficou muito eu- liberdade religiosa. Eu neste, peraí, Eu queria eu neste voltar. programa, Eu queria falar, voltar. José Luís, só isto aqui, neste programa o que eu queria dizer é o seguinte, eu para mim, quando li o famoso dossiê sobre as seitas, os novos movimentos religiosos, etc., o que me pareceu claro é que Portugal, em relação à situação que está a ocorrer neste momento no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou nos países ultramediatizados, é um oásis. Não, mas Isto aqui depois- é cresce em braços, mas Eu lá acho que essas pessoas são extraordinárias. mas lá suicidam-se aos 900, Ai, aos Zé Bragança, 900 essas cada comparações vez. são extraordinárias. Não, lá suicidam-se 900. No Japão? No Japão O que é certo é que temos um assassina-se grande em massa. espírito de tolerância. Na Isso eu posso Suíça, dizer. na E Suíça, vou mostrar. na Suíça há Zé suicídio em Bragança, massa. vou mostrar. Ou seja, Vou mostrar. é completamente Zé Bragança, diferente. Vou mostrar. Eu não É queria... assim, há tolerância, liberdade religiosa, ainda bem que existe, e é nesse sentido que estamos aqui a discutir esta noite, e vamos mostrar como até... É muito antigo. Dá-me exatamente, o licença, problema é muito que é obrigada. antigo. E vou mostrar como até Exatamente, é num isso que dos eu não gostava. locais mais, quer dizer, um dos locais que é um dos maiores emblemas da Igreja Católica, Apostólica Romana, se passeou tranquilamente um grupo de budistas.
80 anos nos separam do milagre tão famoso na Cova de Iria. Os filhos da nação vieram a Fátima para ver o que mudou desde essa altura. Vamos ver o que se passa. A escritura? Eu não posso fazer aqui. O senhor vai avaliar a administração. Vamos, diz logo como é. O senhor não venha para aqui programa. O senhor vai ali lá e informa logo o que é. O senhor não tem... Isto não funciona, não tenho problema. O senhor vai lá, pede uma autorização e mais nada. Já não tem mais confusão nenhuma. Viemos a Fátima e encontramos um encontro de budistas. Aqui acha correto que os budistas se orem num espaço de oração religioso católico? Acha que é normal? I didn't understand a word you said. I'm sorry. Conheces aquelas fardas que estão ali? Sim, são budistas. São budistas. Achas que há espaço para eles aqui ou não? Acho que sim. Acho que Fátima é uma terra pequena, mas acho que tem aqui todos os povos. Estávamos precisamente a comentar aqui ao pé do Santuário os Budas, porque eles não são do catolicismo, não é? Portanto, não concorda que eles andem por aí a expor-se não é que concordar ou não, mas é que aqui o santuário não lhes pertence a eles, é aos católicos. Mas é um espaço livre, não é um espaço livre, mas pronto, eu acho que eles não deviam andar por aqui, porque isto é católico. Acha isso, portanto, um sacrilégio? Não acho um sacrilégio, pronto, isto é público. Eu já vi que este estabelecimento vende santos, imagens de Cristo... Podia-me dizer, era capaz de vender artigos de outras religiões? Era, não. E o budismo é um modo de vida ou é uma religião? É fundamentalmente uma forma de comer. Nós, os budistas, temos uma grande inclinação gastronómica e disseram-nos que aqui em Fátima havia restaurantes deliciosos. Decidimos vir cá experimentar, aproveitámos e viemos ver o santuário. Mas aqui não se come nada? Não, mas temos aqui recordações, temos aqui brinquedos, bolas de futebol, peluches, chapéus e muitos materiais em cera que nos fascinaram. E já comprou qualquer coisinha? Buda, meu senhor. Comprei 2 estátuas da Virgem Maria e uma da Nossa Senhora de Fátima e um Cristo em pequenino. Onde é que guarda as moedas? As moedas? Oh, irmão, essa pergunta... Irmão e dos filhos da nação. Não sei se reparou, mas os budistas eram um grupo de homens. Não acha isso um pouco estranho? É estranho, não sei se será estranho, quer dizer, para mim sou um pouco tímida, mas não achei estranho, quer dizer, joguei com as duas partes. Mas não percebi o que é que queria dizer com isso, o que é que a sua timidez tem a ver com isso? Mas ao mesmo tempo achei que poderia ser normal, não é? Mas o que é que achou estranho? Achei estranho, quer dizer, a cor do traje e a forma como a cabeça rapar e isso, esse tipo de rapado. A pessoa pode ser crente no Dragon Ball, dirige-se a uma banquinha daquelas e compra o boneco. Eu lembro-me há 4 ou 5 anos, estava aqui no santuário e calhou por casualidade, vi 2 anos seguidos, em que o indivíduo estava num ano e no ano seguinte estava na mesma, o mesmo indivíduo, e eu estava no mesmo sítio. E depois eu estava a fazer muitos travões, muita coisa, muitos perigos, parecia que estava vendo aqui perigos, eu disse, isto é muito perigoso. Se isto cai um perigo aqui, isto mata várias pessoas, ou fere uma coisa qualquer. E não, nós temos um lugar sagrado onde de facto não há qualquer perigo. Além disso, os padres têm uma reza que, rezando aquela reza, não cai qualquer perigo. E de facto é admirável, quer dizer... Mas isso tem a ver com o Dragon Ball? Eu não sei isso, não sei. Não posso estar a dizer uma coisa que não serve, não é? Conhece os milagres de Fátima? Conhece os segredos de Fátima? Por lo que he leído. Só por los libros que he leído, mas não conheço. Sabe qual é que é o primeiro segredo de Fátima? O primeiro segredo? Não tenho, neste momento não tenho muita certeza. Nem o segundo? Nem o segundo. Tinha que ver com as guerras, tinha que ver com muitas enfermedades, mas as outras... Los últimos secretos están en lo que no se puede revelar, que ya lo ha dicho el Vaticano, es que no quieren revelarlo. Esse é o terceiro segredo? El último, sim, agora. A senhora tem fé? Eu tenho. Trabalho terminado.
Sinto-me bastante perturbado com o que fizemos aqui. É a altura de me ir confessar. O padre Carreira das Neves disse logo que tinha que repostar aqui nas relações... Por causa dos budistas. Diga. Ora bem, aqueles não eram os verdadeiros budistas. Mas os verdadeiros Eram budistas de SIC. É uma charge, está bem, pronto, muito bem. Mas os verdadeiros budistas, e estiveram a semana passada, no Seminário da Luz, de onde eu venho, que fica aqui a 10 minutos de caminho, tiveram budistas, tiveram hindus, tiveram muçulmanos, e todos rezamos, o chamado Espírito de Assis, e portanto, seja católicos, seja protestantes, seja budistas, seja shintoístas, nós, com verdadeiro espírito e com verdadeira fé, aceitamos todos lindamente. O problema depois era, realmente, nós discutimos necessariamente a história das religiões comparadas, porque é isto, porque é aquilo, como é que nasceu, como é que cresceu... Então não viu outro dia a Rainha Isabel ir para o Templo Sagrado? Vi, absolutamente. Agora, o que eu portanto, é para dizer que, de facto, se houver isto verdadeiro... só provou que havia imensa tolerância em Fátima. Ninguém sequer achou estranho que estivesse... Mas isto não é problema de tolerância. Então acho que não há Isto não é problema de tolerância. Não vão lá comprar umas coisas. Que problema de tolerância? Não é normal que assim seja. É um grupo de pessoas passear. É só para dizer que realmente, graças a Deus, estamos num tempo de abertura democrática, de abertura realmente religiosa. Agora, não há dúvida nenhuma que em questão de doutrinação, pois as nossas... Como é que encara, por exemplo, as questões que estão ligadas por exemplo, à Igreja Maná e à IURD, relativamente à coleta do dízimo, por exemplo? Se eu fosse falar do dízimo à luz da Bíblia, há 4 textos no Antigo Testamento que falam do dízimo. 4 textos. E porquê é que há dízimo na Bíblia, no Antigo Testamento? Porque havia realmente, portanto, um grupo de judeus, que era a tribo de Levi, que não tinha terra, porque quando aquilo foi distribuído as terras, etc., as cidades, por todas as tribos, uma tribo não tinha, e então o dízimo era para essa tribo, que eram os sacerdotes, que andavam terra em terra, de casa em casa, era por causa disso. O Novo Testamento, se somos cristãos, nunca Jesus Cristo, nunca São Paulo, fala do dízimo, exige o dízimo. Exige realmente a solidariedade, a humanidade, a caridade, portanto, etc. A partilha. Agora, dízimo como lei, não. Como lei, não. Há dízimo na sua igreja? Não. Não? Pastor, peço desculpa de interromper a conversa aí lateral que estavam a ter, mas há dízimo na sua igreja? Há dízimo na nossa igreja. Porquê que pede dízimo? Quer dizer, não é uma imposição o dízimo. Tem uma interpretação muito diferente do outro padre Carreira das Neves, que é uma pessoa que sabe muita coisa, na verdade, também. Mas nós temos outra interpretação. Para nós, o dízimo não finaliza ali. E não era só por aquilo também que o padre Carreira das Neves disse. Sim, não finaliza. Não finaliza ali no Velho Testamento. Nós damos o dízimo também porque entendemos que é um mandamento de Deus. Não é imposto. Não fica imposto. Não. No final, olha, só ficas aqui se der. Ó, meu amigo, você acha que é mandamento de Deus? Mandamento? Sim. Mas o mandamento de Deus, o dízimo no Antigo Testamento termina com Malaquias, quando termina realmente, portanto, a tribo de Levi. Termina com Malaquias para o padre, não é? Para o padre Carreira das Neves, aí não termina. Para si, onde é que termina? Para onde é que vai o dízimo? O dízimo vai para a igreja. Para a igreja e para onde? Vai para uma conta bancária que vocês administram depois em função do quê? Sim, administramos depois. A igreja administra. E em função do quê? Para que é que serve esse dinheiro? Para todas as despesas da igreja. Que são muitas ou poucas? A igreja tem. São as normais, sei lá, rendas de casas, águas, luz, os salários dos Quanto é que ganha um padre da sua igreja? Um pastor. Um pastor. Não sei se eu vou aqui divulgar, não é? Eu achava bem. Acha que acho que sim, neste momento estão uma série de pessoas... Os ordenados são confidenciais. Não, eu acho que se estamos a falar de religiosidade, se estamos a falar de fé, acho que devemos falar abertamente, de boa fé. Sim. Quanto é que ganha um pastor da sua igreja? Um pastor na minha igreja não me passa hoje deixa-me só pensar um pouco, não me passa... Há vários escalões, há uns que ganham mais que outros. Não tanto assim, não temos essa hierarquia. Haverá, por exemplo, aqueles pastores que são solteiros e um pastor casado tem mais responsabilidades naturalmente. Na sua igreja os pastores podem casar? Sim, é desejável. É bíblico. Quanto é que ganha? Pronto, já estamos. Mas quanto é que ganha o pastor? Mais que o ordenado mínimo nacional? 2 vezes o ordenado mínimo nacional. 3 vezes. 3 vezes o ordenado mínimo nacional. Líquido. Não foi 50 contos o ordenado mínimo nacional. Bruto. É para aí que vai o dízimo. É para aí que vai o dízimo. Vocês bruto, na ordem dos 150 contos. 150 contos. 120, 130. Bruto e líquido. Atenção, o nosso público já está aqui a manifestar-se também. Eu vou tentar dar depois também palavra. Mas eu creio que a gente tem que desdramatizar esta questão do dinheiro e da religiosidade. Sim, porque todas as instituições religiosas necessitam naturalmente de dinheiro e administram fundos. E toda a gente sabe que
que, enfim, que a Igreja Católica tem fundos muito grandes, Nós vamos tem prender toda uma a gente que riqueza está na Igreja muitíssimo Católica a grande. pedir esmola. Exatamente. Temos que meter o copo de conta, já não Exatamente. existe. Não, Júlia, mas a Bíblia diz, aqueles que pregam o Evangelho vivem do Evangelho. Mas a ideia de que estas igrejas existem para saquear as pessoas é uma ideia que não esclarece exatamente a natureza deste tipo de fenómeno. Mas ali não há aviões particulares, nada disto. Nada disto. Nem comboios, nem caminhões. Não tem nada disso. Não há nada disso. Até porque justamente o fenómeno da religiosidade decantará, não é, por si só, ao longo do tempo, enfim, os charlatães, digamos assim, daqueles que realmente têm uma visão renovada, portanto, do fenómeno religioso. Eu queria... Pois é, PJ, pelos vistos, já se movimentou várias vezes em relação a Queria reforçar uma ideia laica aqui ao Eu acho que o Estado não deve intervir nestas questões, tanto mais porque a situação portuguesa não é exatamente de uma liberdade religiosa e de uma tolerância religiosa tucu. Queria protestar contra o turismo. É que eu, como funcionário público, pago 30%. Mas, lá, e a verdade toda é que se eu não quisesse pagar, era E daí o interesse também desta nova lei da liberdade religiosa. Uma das vossas reivindicações é isenções fiscais, como existem, por exemplo, aos padres. Pois era... Nós temos estado aqui um bocadinho a discutir outras coisas, e eu não estou nada aborrecido com isso, mas era nesta peça, desculpe lá, que o professor Coiceiro aqui deixou, que isso é que nós Muito devíamos falar. Então, porque nós não temos liberdades nenhuma nesse aspecto. O problema da igualdade e dos diversos cultos. Exatamente. Nós somos uma associação. Zé Luís, aos olhos do privilégio hoje em dia. Terceira parte dos filhos da nação. Como é que a Igreja Católica enriqueceu ao longo dos séculos? Já lá vamos. Padre Carreira das Neves já vai. O Padre Carreira das Neves não é a Igreja Católica. Nós vamos ter que pagar a dívida eternamente. A Igreja Católica tem um ar próspero. O problema da Igreja Católica tem muitos bens que não dão dinheiro. Mas ela não enriquece. Eu suspeito que esta discussão vai continuar no intervalo. Eu para já lanço uma das famosas auscultações telefónicas dos Filhos da Nação que provam aquilo que vocês quiserem. Vejam. 18% dos crentes inquiridos desconhecem que o Levítico é um livro do Antigo Testamento e acham que é um feriado muçulmano. Outros 29% acreditam que se trata de um sábio hindu capaz de levitar. Terceira parte dos Filhos da Nação, estamos a discutir a liberdade religiosa e uma dos grandes protestos feitos pelas outras confissões religiosas em relação à Igreja Católica é que justamente há situações de desigualdade. Algumas delas têm a ver com os impostos, não é assim? Exatamente. Vocês querem as mesmas isenções Exatamente, fiscais? porque o professor Narana Coiceiro deixou isso aqui bem evidente. A Igreja Católica Apostólica Romana tem privilégios que as outras confissões não têm. Talvez nós saímos, pronto, indiretamente ou diretamente, foi bom ou foi mau, não interessa. Para mim também foi positivo todas a outra parte dos seis. Mas esta é uma que interessa. O que o senhor reclama? Não quer pagar IVA, não quer pagar IRC? O que é que as vossas confissões desejam em comparação à Igreja Católica? Ter exatamente os mesmos privilégios? Absolutamente, porque reconhecemos que somos Igreja. Continuo a dizer que eu sou Igreja. Eu não sou seita, eu não sou uma associação, mas tem que ser porque me é imposto. Logo há aqui uma perseguição velada. Porque houve, antes de 25 de Abril, havia um outro tipo de perseguição. Já não podia haver uma casa de oração. Eu estive em lugares onde cá fora se afiava uma faca para me cortar o pescoço, tinha que vir a Guarda Republicana. Era uma perseguição dura. Era uma perseguição dura, não é verdade? Doce. Essa acabou. No fundo, era uma concordata para vocês, não é? Se se chama assim, se chama assim, mas é um direito de concordata igualdade. é aquela que liga porque estamos a trabalhar em liberdade a Igreja religiosa. Católica ao Estado. E o que é que diz o presbítero? Penso sim também. Este problema da fiscalidade existe. Eu tenho o meu emprego, não recebo ordenado da Igreja, sou profissional e, digamos, dediquei-me à Igreja nos meus tempos livres, portanto, não tenho... Não depende dela dessa forma. Não depende dela para sobreviver. Mas se tivesse, digamos, fosse um membro da Igreja que ganhasse o meu ordenado da Igreja, a Igreja teria que passar exatamente o possível, eu poder ter uma assistência social, direito à assistência social, aos medicamentos, ao serviço médico-social, etc. E teria que descontar também lá os 20 e tal, 30% Como é que é na Igreja Católica, Padre Correia das Neves? Não pagam impostos? Júlia, depende realmente das pessoas, mas de uma maneira geral, aquilo que está de acordo com a concordata não pagam impostos. O que está de acordo com a concordata nunca pagou IVA. Eu sou professor... E não tem o ministro Sousa Franco atrás de si. Não. Privilégio. Eu, por exemplo, vou dizer com toda a franqueza, eu sou professor de Teologia. Como professor de Teologia não pago impostos não sei o quê, mas ganho, em relação aos outros,
aos outros professores, ganho muito menos. Mas Porquê? muito menos. Pronto, acabou, não interessa, porque sou teólogo. Não interessa, porquê? Não é, porque sou teólogo, porque a Faculdade de Teologia, a Faculdade de Teologia tem os alunos que tem, de uma maneira, a maioria são seminaristas, não podem pagar as propinas que os outros podem pagar, temos um déficit na Faculdade de Teologia e nós temos de estar com o manifesto. Mas isso é o seu caso. Há universidades que pagam bem, há universidades que pagam mal. Eu agora pergunto, um padre que ao mesmo tempo é professor. Agora, que os irmãos, que as Ou, outras, por exemplo, que as outras analista, porque confissões agora há religiosas, vários padres analistas a trabalhar na SIC, nomeadamente. Descontam ou não descontam? Não sei, francamente não sei. Mas Agora há estou de para ser uma acordo com as situação de outras confissões privilégio. religiosas que tenham os mesmos direitos absolutamente. Eu pessoalmente, subjetivamente, estou absolutamente de acordo, não tenho nada contra, absolutamente nada contra. Mas isso já não é um problema da Igreja. Isso agora vai ser um problema do Estado. Da legislação, da forma como esta lei vai passar ou não. Também é um problema da Igreja, de alguma forma, na medida em que a relação entre a Igreja e o Estado português foi sempre uma relação, digamos assim, de grande entrosamento. Para dizer as coisas só desta maneira. Hoje não é nesse aspecto. Mas repare, quando hoje há uma separação. Quando o Estado português não é, otorgou um canal de televisão de facto à Igreja, há aqui uma relação de tremendo privilégio em relação à Igreja. Não parece que foi outorgar, não outorgou. Nem sequer é da Igreja. Nem sequer é canal de Igreja, nem sequer era da Igreja. Eu peço imensa desculpa. A TVI era de inspiração cristã, não era? Começou por ser de uma diocese, não era de todas as dioceses, mas muitos bispos nem sequer foram chamados, nem quer não sei o que e tal. Portanto, não foi realmente tanto um projeto da Igreja. Não foi um projeto da Igreja. Pronto, acabou, é só por dizer disso. Não é um projeto da Igreja, mas é um projeto onde a Igreja sempre... Mas a Igreja tem, por exemplo, uma estação de rádio. Tem uma estação de rádio. A Rádio Renascença tem a licença para uma universidade, não é? Tem, mas não acho. Mas isso são privilégios. Eu estou a criticar. Não são privilégios? São privilégios. Em relação às outras Em relação a... Mas eu posso dizer mais situações de privilégio. Há para aí agora tantas universidades, felizmente, não é? Mas tem caráter de quase público. Não, mas deixa-me dizer uma coisa. Mas há mais situações de privilégio. Nós não por exemplo, em relação à nossa legislação. Não dá. Mas, por exemplo, em várias comissões... Até tem o apoio do Estado estrangeiro, porque o que eu saiba, a concordata é um contrato entre dois Estados, não é? É um tratado. É verdade, isso é verdade. Mas há mais. Em várias comissões extremamente importantes ao nível das relações com o Estado, por exemplo, como o Conselho Nacional de Ética, não é? A grande maioria são claramente de uma religião, da religião católica. Claro que não há sequer um membro de outras religiões no Conselho Nacional de Ética para a Ciência da Vida. A semana passada, a sede de Lisboa, por exemplo, também tem a semana passada, tem posições éticas extremamente importantes. A semana passada, a sede de Lisboa fez 850 anos. Pronto. E o Bispo de Lisboa, o Dom António, o Cardeal Padre António, fez uma cerimónia solene, não sei o que mais. Estava lá um ateu, que é o Presidente da Câmara de Lisboa. Ainda bem que me fala. Portanto, ainda bem que me fala em ateus. E por que não? E por que não? Mas olha, por causa do peso, há um peso. Eu devo dizer, há um peso estava lá oficialmente. Os ateus estão proibidos de entrar na igreja. Há uma dignidade. Não estava lá pela fé. É um bom senso. Pela sua categoria de ser Presidente da Câmara. Há um bom relacionamento com o Estado que a Igreja sempre teve. Essa não passa. Se uma igreja... Essa não passa, Padre. Que a Igreja Católica sempre teve. Fosse maioria, se a sua Igreja fosse neste momento, com o atual Primeiro-Ministro, eu creio que essa questão é reforçada. Não sei porque é que... Essa é verdade, Zé Luís. Essa é verdade. Ouviu o Padre Carreira? Ouviu a provocação aí de Zé Luís? Não é uma provocação, é uma opinião. O atual Primeiro-Ministro, estas relações políticas muito estreitas entre a Igreja Católica e as suas várias áreas, enfim, e sensibilidades, com o Estado português, estão muito aprofundadas. Em vários cargos de grande importância, eles são claramente tutelados por homens da Igreja. Mas repare, o argumento, eu queria discutir o argumento... Até os pais espirituais... Parece que o Sr. Primeiro-Ministro sabe distinguir muito bem. Neste momento está em discussão. Deixa-me só dizer aqui uma coisa. Neste momento está em discussão. Eu acho que a questão da discussão, a partir da concordata, realmente é evidente que a Igreja Católica não pode ter privilégios do Estado. Para mim, acho que é uma questão... Enquanto a Igreja Católica tiver essa posição, evidentemente está submetida a excesso de críticas. O que eu percebi dos nossos colegas... E não é justificação de facto da maioria dos portugueses serem católicos. Não é justificação... Essa justificação muitas vezes surge. É uma realidade. Não é justificação... Mas é uma realidade. Não é justificação porque o Estado é laico, é verdade. É uma sensibilidade que há Mas é verdade que há uma certa... Mas justamente a democracia não é o tradição da sensibilidade americana. Não, há uma certa tradição que, bem, podemos tentar não considerar fundamental do ponto de vista do Estado. Tem que tomar e eu reconheço que o Estado deve ser neutro perante isso. Significa... Agora, o que eu queria dizer é, evidentemente, enquanto a Igreja Católica tiver qualquer privilégio de relação ao Estado,
Não é? Uma coisa estranhíssima é não há nenhuma cerimónia importante a nível do país que não esteja um dignitário da Igreja Porque Católica essa era, de presente. alguma forma, a religião do Estado, não era? Ok. Exatamente. Agora o que eu queria dizer Eu agora quero falar de ateus. Eu agora quero falar de ateus. Não, Estamos aqui a reconhecer os ateus estão quase todos estão à volta do engenheiro Guterres. Portanto, no problema não está aí. Portanto, eu diria que não, há um padre e mais um milhar de ateus. Tenho um ateu credenciado. Não vamos dizer que o engenheiro Guterres... Tenho um ateu credenciado da Associação Ateísta Portuguesa, pronto para falar aqui connosco, está ali sentado. É o Sr. Alexandrino, que eu convidava para ir aqui ao nosso cantinho para nos dizer quais as impressões que tem tido aqui sobre esta liberdade religiosa, que temos estado aqui a professar, e julgo que ele tem palavras provavelmente muito duras. Eu não sabia que existia a Associação Ateísta Portuguesa, que congrega ateus, Sr. Alexandrino? E vai ser registrada no Ministério da Justiça. Não congrega só ateus, congrega todas as pessoas que querem lutar contra a manipulação das consciências. Porque sabe-se bem que o acreditar não é saber, é pelo querer que se crê. E crer é querer ser ignorante, é não querer permanecer em investigação. Bom, isso parece-me uma fundamentação um bocadinho complicada para chegarmos ao que eu pretendia. Como é que esse movimento surge? O movimento surge a partir de uma sugestão do José Vilhena na revista Moralista, que faz congregar, que faz juntar imensa gente numa reunião e se criam grupos de trabalho e tem representação em todo o país. Há muitos ateus que estão inscritos nessa associação? Sim, há muitos ateus e houve muita gente a participar nessa reunião e há muita gente a querer trabalhar. Como é que se sente como ateu, não é? Portanto, distanciado destas questões todas, isto para si não faz qualquer sentido. Claro, para mim, a invenção de Deus e a invenção dos religiosos Atenção, o nosso público... Foi um grande azar para a humanidade. Isso é uma grande merda, só tem provocado graves prejuízos à humanidade, porque afasta o homem da capacidade de querer saber, tira a força da mão Acha que dele a religião e Deus é o obscurantismo, é isso? Quando ele atribui a Deus a força que lhe dá na vida. Nós nunca devemos deixar a nossa mão, deixar de ter a nossa mão na nossa vida, responsabilizando para além de nós as coisas que são obra da nossa mão. Porque eu sou curador, eu sou hipnotizador, conheço todos os mecanismos do domínio da mente subjetiva sobre a mente objetiva. Movimento das profundidades. Eu prego com uma pessoa no chão, como prego os homens do Maná ou no Reino de Deus. Qualquer de vocês pode aprender isto. É uma técnica. A Igreja Católica deve ao povo que o massacrou montes de bens que deitou a mão através da Inquisição. Tem que devolver esses bens ao Estado. O povo contribui obrigatoriamente, através dos impostos, para a construção de montes de igrejas em Portugal e a manutenção do património, que são milhões de contos, as pessoas são forçadas. Alexandrino, está a ficar um pouco aquecido pelo discurso pois e eu quero que haja... Está farto de ser roubado e está farto de ser massacrado. Alexandrino, vamos permitir o diálogo. Vamos permitir o diálogo. Através da filosofia... Vai ser difícil ter o diálogo. Então pergunto eu se porventura também não tem roubado a Igreja Católica ao longo dos séculos. Não, quer dizer, as leis que vieram, que encerraram todos os conventos, expulsaram todos os frades, todas as freiras, todos os conventos. Senhor Padre, eu vou responder. Eu peço imensa desculpa. Nós temos aí tantos hospitais, que eram conventos, eu não... Pois, eu aprendi na escola que o primeiro ouro que veio do Brasil foi roubado aos índios e ao povo de lá, que hoje suicida. Devia-se pegar na Igreja da Madre de Deus e vendê-lo aos antiquários, aquela trabalhada toda assim como já estamos aí para divagações, Alexandrino, para os povos que estão massacrados no Amazonas e em todo o lado. Alexandrino. A Igreja Católica são muito intrujas. Não é para isso. Os traficantes de droga de Medellín, quando chegam a Nova Iorque os aviões, quando chegam a Nova Iorque os aviões, pegam e vão dar à Santa de Medellín o ouro
roubam em todo o lado. Tenho o maior E a prazer que igreja fale não larga a connosco, mão. mas tem que respeitar as nossas regras de debate. queria- Agora o Zé Luís. Posso perguntar uma coisa? O que é que tem o Zé Vilhena a ver com isto? Mas O Zé Vilhena está incluído O neste Zé grupo. Vilhena é um grande lutador desde há sempre, não se colou com nenhum político, podia ser deputado. Obrigado, Zé Bragança. Foi muito simpático da sua parte. porcaria que existe aí. Zé Alexandrina, agora Zé Luís Garcia. Eu só tenho uma coisa a dizer. Depois, Deixa-me falar regras uma de coisa base. muito importante. As regras de base. O movimento dos ateus, a partir de segunda a 8 dias, vai estar em permanência à porta da televisão na 5 de outubro, em greve da fome. Há homens que lá estarão um dia, mas estaremos lá mais de 20 dias em protesto contra a missa ao domingo na televisão. Muito bem, muito obrigada. Agora deste lado. Eu queria dizer o seguinte, Alexandrino, se quiser, estamos quase a terminar, se quiser sentar-se. Enfim, que o nosso amigo da Associação de Ateísta Portuguesa. Ateísta Portuguesa parece realmente um religioso de algumas coisas que se têm chamado justamente santas religiosas. Esta exuberância no discurso tem a ver provavelmente com o silenciamento permanente. Se calhar não falam com frequência. Não creio que tenha nada a ver com isso. Não, creio que assistimos justamente a uma metafísica, digamos assim, não é? De uma certa visão positiva sobre as questões, não é? Portanto, que torna quase um diálogo de surdos aquele tipo de visão com a visão que tenta explicar um pouco a religiosidade. Quer dizer, a religiosidade não pode ser explicada pela racionalidade científica. Claro, não é? eu agora neste momento tenho mais pessoas a entrar no nosso debate e aliás o grande propósito deste programa não foi nada tempo perdido, nada é tempo perdido, ouvimos os outros dar coisa Vamos agora ouvir uma senhora, tem mais uma senhora em linha para falar connosco. Boa noite. Estou sim, boa noite. Está-me a ouvir? Boa noite, está-me a ouvir? Diz que é o Vilhena também. Estou. Está-me a ouvir? Estou sim. Não é uma senhora, é um homem. Como é que se chama? Nuno Bacala. E o senhor é de alguma das confissões religiosas aqui citadas esta noite? Sim, eu sou crente da Igreja Universal, do Reino de Deus. Sim. E tinha um comentário a fazer. Que é? Tudo que se passou. Falou-se muito, muita letra, mas espírito eu não vi nenhum. Portanto, em relação à Igreja Universal e a todas as outras denominações que aí estão presentes, nós queremos um Deus vivo. Milagres existem sim, pelo contrário do que eu ouvi dizer. Na minha igreja, ninguém cai pelo poder de Deus, como algumas denominações lhe chamam. As pessoas da minha igreja, quando caem com o poder de um demónio. Caem como, desculpa? Caem com poderes de demónios, de forças espirituais das trevas. Portanto, as suas forças espirituais das trevas que os deitam. Exatamente. E o demónio sai. Exatamente, porque o Espírito Santo... E para onde é que vai? Para as outras religiões. Vai para as outras religiões. Porque o Espírito Santo não derruba ninguém, ele levanta. Claro. Diga uma coisa, acredita plenamente nisso? Há quantos anos professa a sua convicção na IURD? É obreiro? Isso não interessa, o que interessa. Não interessa, interessa. Não interessa. Eu creio em Jesus e converti-me ao Senhor Jesus há cerca de um ano. Mas isso não interessa. O que interessa é que o Espírito Santo não derruba ninguém, ele levanta. E falou-se também aí em homossexualismo. Realmente isso é uma aberração da natureza. Deus não fez ninguém homossexual. E as pessoas que têm esse tipo de problemas vão na nossa igreja e são libertas. Curam, portanto, a homossexualidade. Desculpe, não percebi. Fiquei agora surpreendida, não tinha esse dado. Que curavam também as questões relacionadas com os homossexuais. Não sabia. E essas pessoas são recuperadas, sim. São recuperadas. Olha, muito obrigada pela sua participação. Eu passava agora a outra chamada. Boa noite. Agora sim, julgo que é uma senhora. Boa noite. Estou? Está a ouvir? Estou sim. Muito boa noite, minha senhora. Como é que se chama? A Tina Ferreira. E também está em algum destas confissões religiosas que falámos aqui esta noite? Sim. Quer dizer, eu converti-me na Assembleia de Deus. Sim. Há coisa de 38 anos. Derivado de uma enfermidade que eu tinha, corri médicos, África do Sul, corri quase tudo. Bruxarias, feitiçarias, tudo, corri tudo. Ninguém fazia-me nada, até que um dia convidaram para ir a um culto da Assembleia de Deus. Eu aceitei pela fé Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Porque não são as denominações que salvam. Não é a Assembleia, nem Manás, nem ninguém que salva. Quem salva é Jesus. Eu antes adorava santos e santinhos e santecos, que a minha casa estava cheia de imagens. Quando a Bíblia condena. Então, quando eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu fui curada. Oraram por mim. E quando começaram a orar por mim,
Minha senhora, eu ao princípio dizia, meu Deus, mas eu não sinto nada. Devem ser os palhaços que estão aqui a orar por mim, eu não sinto nada. Eu não sinto nada. Até que houve um dia, ao fim do 5º mês de orarem por mim dia sim, dia não, os pastores e os presbíteros, eu senti o poder de Deus. Na minha casa, numa grande aflição, eu disse, Jesus tem misericórdia de mim. Foi em casa, sozinha, que aconteceu? Sozinha, sim, em casa. E qual foi a manifestação que a senhora sentiu? Eram aflições de morte, que eu não sabia o que era. Os médicos não sabiam o que é que eu tinha. Eu corri tudo. E era a cura que estava a vir, na sua opinião? E naquele momento senti um poder tão grande de Deus vir sobre mim, um calor tão grande desde a cabeça até aos pés, e passou-me tudo até hoje, há 38 anos. Minha senhora, muito obrigada pelo seu telefonema. As pessoas podem não acreditar, mas eu sou uma testemunha experimental e ocular. E Jesus diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Minha senhora, só fica exaltada, não é preciso. Não, minha senhora, eu sei que é o que está por muito calor nas suas palavras. Eu estou muito alegre e fui batizada com o Espírito Santo, também falo em línguas. Minha senhora, é extraordinário como quando começamos a falar destas coisas da fé, toda a gente fica muito exuberante, não é? E toda a gente, minha senhora, agradece-lhe. Deixa-me só dizer uma coisa, não é umas coisas, é uma coisa que temos que terminar. A questão da fé é uma questão de exaltação. O senhor anterior, não foi esta senhora, disse uma coisa, apesar de tudo, que é importante. É evidente que ele diz que não havia aqui espírito, havia muita palavra e pouco espírito, etc. No fundo, o que eu sinto é o elemento perturbador disto tudo é tentar... Não, o elemento perturbador disto tudo é algo que é da clara intimidade ser debatido desta maneira que torna perturbador para as pessoas. Verificar que os fenómenos que são tão íntimos são quiseram dar o seu contributo e o seu testemunho para esta noite. Eu lastimo imenso, mas o debate tem que terminar aqui. Os Filhos da Nação voltam na próxima terça-feira. Boa noite e até lá. E aí vem um clipe que também demonstra as nossas capacidades de merchandising da fé na perspectiva da seita que nós criamos, os Filhos da Nação de Deus. Boa noite e até à próxima terça-feira.